Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores. Queria saudar os populares que estão hoje aqui nas galerias, o pessoal do Barroso, que vem abordando um tema, exatamente o tema da saúde, e que vai ser objeto do meu pronunciamento agora. E foi muito propício, muito oportuna a presença, da comunidade aqui hoje, embora nada tivesse sido articulado nesse sentido, com uma coincidência, para a gente realmente mostrar claramente a distância entre o que se diz e entre o que se faz, para mostrar entre o que é dito pelo prefeito Roberto Cláudio e a sua equipe e o que de fato está acontecendo aí nas nossas comunidades, nos bairros de Fortaleza, relacionados ao item atendimento de saúde. E saudar também os nossos companheiros da Guarda Municipal que estão aqui mais uma vez numa luta que é absolutamente surreal, né? Fazem um concurso, são capacitados para um concurso e o prefeito, que todo dia lardeia, que está melhorando o atendimento da Guarda, que está dotando a Guarda de mais estrutura, de mais pessoal, não chama o pessoal concursado. Não chama por uma razão muito simples. É uma gestão que tem um modelo neoliberal, um modelo que privilegia as seleções, né? Como também na questão da saúde, que é a seleção pública, que é divulgada por ordem alfabética, exatamente para poder fazer as nomeações exclusivamente por critérios políticos. Quero colocar exclusivamente para não ser confundido com o discurso que é feito aqui pela base do governo da desqualificação da política, como é feito constantemente aqui. Acho até muito estranho e lastimável, né, que um vereador, um deputado, ou seja, um agente político, né, faça um discurso de desqualificação da luta política, da atividade política, da democracia, quando democraticamente alguém que ganha a eleição vai governar com aqueles seus partidários, com seus aliados, o que é normal em qualquer parte do mundo. Né? Agora, aquilo que é concurso público tem que ser respeitado, tem que ser privilegiado. Mas, senhor presidente, a questão da saúde pública, de fato, em Fortaleza, é uma situação estarrecedora. Não apenas do ponto de vista do retrocesso que nós tivemos em Fortaleza nos últimos 2 anos em relação a esse atendimento, que é escamoteado esse retrocesso com o discurso diário, com a publicidade de que se está construindo novos postos, novas unidades de atendimento de saúde. E hoje, muito apropriadamente, a presidenta do Conselho Regional, da Regional 4 de Saúde, dizia que sonha com um dia em que o gestor público vai fazer o discurso que está construindo mais prédios, mais unidades de saúde, e aí, de fato, coloca para funcionar o que existe. O prefeito Roberto Cláudio, na verdade, isso aí vai acabar, né? Porque, por exemplo, como é que anda aqueles 17 postos de saúde que tinha no município, que faziam o atendimento no período noturno? Ninguém toca mais nesse assunto, foi liquidado, foi acabado. E aí, senhor presidente, eu inicio a minha fala, porque hoje, a partir do requerimento que eu fiz ao vereador Adel Martins, que prontamente nos atendeu, e hoje fazer, como fizemos, de fato, uma reunião com alguns conselheiros dos conselhos municipais e dos conselhos regionais de saúde aqui no município de Fortaleza. E a situação que eu já venho acompanhando como outros vereadores, de fato, é muito grave. O absoluto, eu não diria nem o abandono, mas a perseguição, a desconstrução que o prefeito Roberto Cláudio, através da Secretaria de Saúde, vem fazendo em relação aos conselhos de saúde. É algo absurdo, porque rasga-se a lei, a legislação que rege a matéria, descumpre as questões mais elementares, que é o papel do conselho, que inclusive o município é obrigado por lei a dotar os conselhos de condições materiais para
cidade, um espaço que é, na verdade, um arquivo de materiais velhos. E aí, senhor presidente, a Regional 6, por exemplo, o presidente da Regional 6, do Conselho da Regional 6, que esteve hoje conosco na reunião, que é o José Humberto Palmeiras, senhor presidente, há 9 meses que está esperando a liberação dele, é da lei. A lei determina que o conselheiro tem que ser liberado para exercer o papel dele de presidente do conselho. Há 9 meses. E a secretaria não dá nenhuma resposta. E a secretaria, como por exemplo a secretaria da Regional 5, senhor presidente, diz assim, para os conselheiros de saúde, a ordem aqui é que não terá mais carro para vocês. Mas, senhor presidente, vejamos o que é que estava dito nas ações imediatas do prefeito Roberto Cláudio. Aliás, tem uma coisa que ninguém pode cobrar da atual gestão. Tem uma coisa que não se pode cobrar da atual gestão do ponto de vista daquilo que foi prometido. E eu falo, obviamente, numa retórica política, porque se cobrar se tem sempre que cobrar, independente de ter prometido ou não, que é obrigação do poder público, vereador Nivaldo. Mas do ponto de vista que nós tradicionalmente mencionamos, como se a gente só pudesse cobrar aquilo que foi prometido em campanha. Então, de fato, o prefeito Roberto Cláudio não prometeu nada, absolutamente nada, do ponto de vista de transparência e de controle social. De fato, essa desconstrução, essa perseguição aos conselhos de saúde, senhor presidente, ele não prometeu mesmo, não. Ele omitiu, dando uma sinalização do que de fato ele queria. Mas nas ações de saúde ele diz: colocar para funcionar imediatamente todas as unidades de saúde que servem, postos de saúde, frotinhas e gonzaguinhas. Criar um serviço 0800 de agendamento online. Acabar com a falta de médicos e medicamentos. Fazer imediatamente convite com o Estado para a função de UPAs. Senhor presidente, veja o que está acontecendo. Hoje, do ponto de vista material, vereador Nivaldo, nenhuma folha de papel os conselhos têm mais direito. São apenas hoje, materialmente, 400 vales para ser disponibilizado para os conselhos, para 5 unidades. O orçamento de 2015, vereador Nivaldo, está destinado aos conselhos de saúde do município R$31 mil para funcionamento dos conselhos de saúde. O Conselho da Regional 4 fez uma representação, vereador Nivaldo, e tanto ao Ministério Público, e uma situação gravíssima que está acontecendo em relação ao ISGH, que é o organismo que cuida hoje da gestão pública de saúde. Lá no Frotinha, os servidores, os profissionais de saúde, aliás, profissionais de saúde não, os usuários estão levando comprimidos, estão levando uma espécie de uma caixinha de socorro mais urgente para guardar nas filas, vereador Nivaldo. E o Conselho de Saúde fez uma determinação, porque o Conselho é órgão deliberativo. A secretária está correndo um risco sério, inclusive uma deliberação do Conselho que está sendo descumprida em relação a repasses que estão sendo feitos para o ISGH, e o ISGH não está cumprindo essas suas mínimas obrigações, inclusive do ponto de vista de aquisição de medicamentos. Vereador Nivaldo, escuto, Vossa Excelência, com prazer, tem que ser rápido, porque eu concluí. Muito rapidamente, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento da manhã. Vossa Excelência não tinha como não vir, também informado. Vossa Excelência propôs a vinda desses conselhos aqui, da Comissão de Saúde, para ser singeros, digamos, e estável em todo. Tomamos conhecimento de que o Conselho Municipal desabilitou, aconselhou, inclusive, portanto, de controle social, isso é uma decisão a ser respeitada, que não se continuasse repartindo recursos ao ISGH. No entanto, desde essa medida para cá, já se passou mais de 10 milhões. Ou seja, é o arrepio da lei. Esse governo, na verdade, de certa maneira, é autossuficiente, não dá satisfação a ninguém,
porque de certa maneira é muito condescendente a imprensa com ele, e principalmente a sociedade que paga conta. Parabéns, vereador Lobo. Senhor presidente, estou concluindo, só dizer que em junho de 2013 fiz um pedido de informações, que até agora nada. E quero só deixar, por último, senhor presidente, ler só um pequeno parágrafo aqui desse documento do Conselho, vai dizer que quem vier responder, que de fato deu uma examinada na Lei 8066, na Lei 8080 e nas resoluções do Conselho, para ver se jogar essa lei, esse texto legal para cima, quando ele cair embaixo, senhor presidente, quando ele cair ao solo, nós vamos encontrar o descumprimento por parte da Secretaria de Saúde de todos os artigos que integram esse texto legal do município. Mas, senhor presidente, me permita só ler um pequeno parágrafo do que aconteceu agora, recentemente, em relação à pré-conferência regional de saúde. No dia 16 de maio, ocorreu a pré-conferência regional de saúde da Regional 5 do Trabalhador, onde competiu o Conselho Regional de Saúde a articular o público participante, diversificando e agraciando o máximo de categorias existentes na abrangência da referenda regional, e cobrar da Prefeitura a disponibilidade de espaço físico, palestrantes, vários transportes e, no mínimo, um simples lanche a ser ofertado aos participantes. Vale ressaltar que, após se reunir com o secretário executivo e com a coordenadora regional de saúde e perceber a total falta de empenho, este Conselho resolveu tomar iniciativa própria, oficializando e solicitando junto ao CEREST de Horizonte o palestrante. Quanto ao lanche, contamos com a generalidade do senhor Ayrton Mourão, secretário regional 4, e tivemos que vender, veja, senhor presidente, os conselheiros tiveram que vender vale transporte para suprir com o restante da despesa do lanche, senhor presidente. Isto é uma vergonha. A quinta capital do país, onde o Conselho de Saúde teve que pedir ajuda à Prefeitura de Horizonte para poder realizar um simples evento, aliás não, um importante evento que faz parte da programação anual das questões de saúde. Então, senhor presidente, efetivamente estarrecedor o que vem acontecendo em Fortaleza. E espero, senhor presidente, que de fato o prazo termina hoje, que a promotora de justiça, lá da Promotoria de Saúde do Ministério Público do Estado do Ceará, acolhendo a representação feita pelos conselhos, aqueles que ainda estão bravamente resistindo a toda a opressão que vem sofrendo da gestão Roberto Cláudio, que o Ministério Público entre com as ações devidas, seja de improbidade administrativa, seja de crime de responsabilidade, porque de fato a situação é efetivamente alarmante e a população lá na ponta é que de fato vem sofrendo, porque de fato a situação do atendimento de saúde em todos os sentidos. Nos casos, por exemplo, havia, senhor presidente, 44 psiquiatras que atendiam nos campos de Fortaleza, o vereador João Freire, que acompanhou muito conosco essa questão dos campos. Hoje, vereador João Freire, são apenas 5 médicos psiquiatras que estão atendendo, e eram 44 médicos psiquiatras que já eram pouco, e o prefeito reduziu para 5 médicos. E o programa de saúde da família também se encontra completamente esvaziado, não há mais aquela ação proativa dos agentes de saúde, de visitação, de comparecimento nas comunidades, para de fato prestar um bom atendimento à nossa população.